Jesus é a luz do mundo. O que significa isto? Significa que ele ilumina todas as questões. Ele, como luz, ilumina tudo. Revela a realidade de todas as coisas. Jesus lançou luz toda vez que abriu seus lábios. Revelou coisas espirituais, profundas e verdadeiras. Aquilo que é a natureza humana e aquilo que é a natureza divina. Jesus revelou algo sobre o diabo no que devemos meditar, pois diz respeito a nós também. Ele disse assim em João capítulo 8, versículo 44. Ele está falando para os religiosos judeus. Ele diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Agora, nós vamos meditar sobre esta afirmação de Jesus, de que ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. O que Jesus quis dizer com o diabo não se firmar na verdade, e jamais se firmou, e de que nele não há verdade? Vamos então ver nas Escrituras o que é a verdade. Pilatos, quando julgou Jesus, lhe fez esta pergunta: o que é a verdade? Vamos ler o que é a verdade na primeira carta de João, no capítulo 5, na parte B, a última parte do versículo 6. No capítulo 5 da primeira carta de João, diz assim: e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então, o Espírito é a verdade. Logo, quando Jesus diz que Satanás não se firmou, ou o diabo não se firmou na verdade, significa que ele nunca se firmou no Espírito de Deus. Isto significa que ele firmou-se sempre em si mesmo. Mas vamos pensar na palavra firmar. Nos profetas está escrito que não devemos nos firmar no nosso próprio entendimento. Portanto, nós devemos nos firmar em Deus, em Cristo. Mas a palavra firmar nos leva a meditar que nossos pés devem ser colocados em lugar firme. Para caminhar, nós nos firmamos em algo. Mas este caminhar é um caminhar espiritual. Pois Jesus está falando de coisas espirituais profundas e verdadeiras. Dizer que alguém não se firmou na verdade significa que sempre se firma em si mesmo. E firmar em si mesmo é firmar-se numa mentira, pois o que pensamos não é a verdade, porque a verdade é o Espírito, é o próprio Deus. Jesus revela-se como o caminho, a verdade e a vida. E nós devemos nos firmar nele. Ele é o caminho, então devemos pisar sobre ele. Ele é a base de tudo. Nunca devemos pensar por nós mesmos. Por isto, no Evangelho, a centralidade é tomar a cruz e negar nós mesmos, para não nos firmarmos no nosso próprio entendimento, conforme está ensinado. Assim, nós não andamos nos caminhos diabólicos. Na carta de Tiago, ele diz que
A sabedoria terrena, ou a sabedoria humana, a sabedoria carnal é demoníaca, é diabólica. Não devemos ser sábios diante dos nossos próprios olhos. Está escrito no profeta. A conclusão que chegamos é que o diabo nunca se firmou no seu Criador, isto é, no Espírito de Deus. Como criatura, ele devia ter se firmado no seu Criador. Ele jamais se firmou. Isto mudou o seu caráter e o transformou na mentira. Então Jesus diz em seguida: quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui está a questão. Ele é pai da mentira. Então deveríamos nos perguntar o que é a mentira. Em Romanos, nós podemos ler que ficamos sujeitos à vaidade por causa daquele que nos sujeitou. Não por vontade nossa, mas chegamos na terra sujeitos à vaidade. A vaidade é mentira. É a mente humana. Agora compreendemos que quem não crê não pode ser salvo, porque não tem como se firmar na verdade. A verdade, que é o Espírito, não entra nele. Quando cremos, o Espírito entra em nós. Então passamos a nos firmar em Deus, firmar-se no Espírito, firmar na palavra de Deus e deixamos de andar por nossos próprios caminhos para andar em Jesus, que é o caminho. Não é simples explicar e compreender isto. Precisamos de fé e de meditação para compreendermos o que é a verdade e o que é a mentira. A mentira é o próprio homem. O homem é pó da terra, é algo seco, sem vida. Sem o Espírito de Deus, nós não temos vida. Precisamos, então, e agora podemos entender porque Jesus disse essa palavra. Em verdade eu vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele diz que, versículo 32, capítulo 8 do Evangelho de João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade, ela nos liberta da mentira que são os nossos próprios pensamentos. Lembre-se, a verdade é o próprio Deus, é o próprio Espírito de Cristo, é o próprio Espírito Santo. É Ele que nos liberta das nossas mentiras mentais, dos enganos do nosso coração, dos nossos próprios raciocínios. Para essa liberdade, nós devemos conhecer a verdade. E conhecer a verdade é conhecer a Deus. Há ainda muito que meditar sobre isto. Que a graça de Deus esteja sobre todos que desejam conhecer a Deus, conhecer a verdade, conhecer o Espírito. E que nós, os salvos, possamos ser aqueles que se firmam na verdade, ao contrário do diabo, ao contrário dos homens incrédulos que firmam-se nos seus próprios entendimentos e na sua sabedoria própria. Isto é graça de Deus, que nos leva à humildade. Firmar-se na própria sabedoria, na carne, nos próprios pensamentos, leva ao orgulho e a ser contra o Espírito de Deus. Quando abandonamos nossa sabedoria carnal, inteligência carnal, nos firmamos na verdade. Assim podemos conhecer a verdade e sermos livres da mentira. Louvado seja Jesus! Nós prosseguiremos ainda meditando sobre estas coisas. Que a graça e o amor de Jesus Cristo seja com todos vocês e que todos nós possamos aprender a andar na verdade, como está escrito. Amém.